O Ministério da Educação deve publicar nos próximos dias uma portaria que suspende a implementação do novo ensino médio no Brasil e a adaptação do Enem às mudanças. Inicialmente, a medida vai valer por 90 dias, período da consulta pública aberta em março, para discutir o assunto, que ainda pode ser prorrogada por mais 30 dias. Contestado por movimentos estudantis e entidades do setor, o novo modelo começou a ser implementado neste ano para alunos da primeira série do ensino médio. Em 2023, passa a ser para os estudantes do segundo ano e em 2024 passa a ser para os alunos do terceiro ano. A reforma, aprovada em 2017 no governo Michel Temer, prevê a ampliação da carga horária dos estudantes e a criação de itinerários para que eles possam escolher as áreas em que vão se aprofundar. Ontem, em entrevista à Band News FM Fortaleza, o ministro da Educação, Camilo Santana, não falou em revogaço total. E nós não estamos partindo do princípio, revoga tudo, se para colocar o que no lugar? Uhum. Eu acho que nós precisamos apresentar o que nós queremos do ensino médio, quais são as correções que nós queremos. Né? Acho que foi importante aumentar a carga horária, acho que é importante um currículo mais flexível. Então, isso são coisas positivas. Agora, vamos tentar corrigir, aperfeiçoar, né? E aí sim fazer as mudanças necessárias, apresentar ao Congresso Nacional as mudanças na lei que nós queremos para garantir que haja um ensino médio de qualidade que possa atender às demandas dos jovens brasileiros. Segundo Camilo Santana, é preciso rediscutir o modelo. Vamos convocar todos e vamos discutir, vamos ver quais são os problemas, quais são os avanços importantes, o que é que está errado, o que é que está ruim, e vamos construir e corrigir. Nós só construímos alguma política com responsabilidade, com aprofundamento, com debate, com diálogo, com franqueza e corrigindo, ouvindo os especialistas da área, ouvindo os atores responsáveis. E é isso que nós estamos fazendo, nós vamos fazer que em breve nós vamos apresentar a melhor solução e que seja uma solução que nós queremos é um ensino médio moderno, adaptado à realidade atual, onde a gente possa garantir a frequência dos alunos, a permanência dos jovens. Nós estamos perdendo muitos jovens durante a educação básica. Uma revogação total da reforma do ensino médio dependeria de votação no Congresso Nacional, mas uma mudança no cronograma pode ser definida por portaria. E possivelmente é isso que deve acontecer, uma mudança nesse cronograma de aplicação do novo ensino médio e sim, possivelmente com novas adaptações. O que a gente está assistindo hoje é o que aconteceu no ensino médio, é resultado de uma sequência trágica do que aconteceu na economia, na educação, com a sequência de Ricardo Vélez Rodrigues, de Abraham Weintraub, de Milton Ribeiro e de Vitor Godoy, que era da mesma turma, ficou um pouco de tempo ali no Ministério da Educação. Essa aqui é a nossa sequência que resultou neste ensino médio novo, porque apesar de ter sido aprovado ainda no governo Michel Temer, em 2017, a aplicação foi iniciada em 2022. E o que esses ministros fizeram para que a aplicação de fato fosse bem sucedida? O resultado a gente está vendo agora. Todo mundo perdido, cada um aplicando no seu estado, no seu município, na escola, de qualquer jeito, porque não tem uma diretriz, não tem um norte, ninguém sabe exatamente como conduzir essa nova política, ninguém preparou professores para isso, professores não foram treinados, não foi feito absolutamente nada para que esse ensino médio fosse, de fato, eficaz. O objetivo inicial qual era? Tornar a escola mais atraente para os alunos. Quando eles escolhem ali uma área de conhecimento, é para que eles possam se interessar mais pelas aulas, pelas disciplinas, né? Por aquele conteúdo. Então, quando você escolhe, como é que é o nome? É trajetória? Não. Uma das linhas ali... Currículo. Não, uma das linhas que eles chamam no novo ensino médio, o itinerário, né? Isso, obrigada, Pablito. Quando ele escolhe o itinerário mais voltado para humanas, ou para exatas, ou para biológicas, ele já tem aulas mais próximas da realidade, dessa realidade aqui escolhida. O que tem acontecido em muitas escolas é que, primeiro, não tem vaga no itinerário escolhido. Dia desses, uma ouvinte nossa escreveu para cá falando exatamente isso. Então, muitos pais extremamente preocupados, porque algumas disciplinas também aumentou a carga horária, mas aí o que aconteceu, um monte de disciplina que aparentemente seria para aproximar da vida real, para tornar mais interessante, acabam sendo muito questionadas pelos pais e pelos estudantes. Por exemplo, a disciplina de como fazer um brigadeiro. A gente falou disso aqui no ar, né? Então, haverá necessidade de uma mudança, sim, mas de repensar toda a aplicação do ensino médio, que vem sendo duramente questionada pelos pais, pelos professores que não foram preparados para isso e pelos próprios estudantes.
A reforma não é estruturalmente ruim, ela não é necessariamente ruim. É como disse a Sheila, faltou acompanhamento por parte do último governo para que o currículo acompanhasse, para que houvesse um currículo único, que acompanhasse as mudanças que podem ser extremamente positivas. Faz sentido você direcionar o aluno para sua área de interesse. Mas sem nenhum acompanhamento vira essa bagunça, vira esse bundalelê que a gente está vendo agora. Tanto é que esse assunto não é pacificado nem mesmo dentro do PT e dentro do governo. A gente viu aí o Camilo Santana, o ministro da Educação, que tem larga experiência com o assunto, não é a favor de um revogaço, de jogar tudo fora e começar de novo. Ao contrário, por exemplo, de José Genuíno, ex-deputado do PT, uma das figuras mais proeminentes do Partido dos Trabalhadores, que chamou a reforma de produto do golpe, mas me parece que há aí uma análise menos técnica e mais apaixonada e revanchista, pelo fato de a reforma ter sido implantada pelo governo de Michel Temer. Fato é que você jogar tudo fora agora seria uma covardia com os alunos. A gente está no 4º mês de 2023. As aulas estão acontecendo, os alunos já foram avaliados, já fizeram provas, já tem boletins em mãos. Como é que vai ficar esse ano, caso a gente resolva mudar tudo a partir de agora, com o carro andando, né? Os alunos deveriam ser a prioridade nessa discussão. Ainda é possível salvar essa reforma que tem pontos extremamente positivos, sem a necessidade de amassar o papel e jogar tudo no lixo, Carla. Alguns pontos. Tem ouvinte escrevendo da coisa prática, aqui o Valdemir, por exemplo, ele está no ensino médio agora, e é algo que sempre desperta uma reflexão da minha parte, que é a seguinte, ele falou, olha, não, desculpa, ele é professor, mas ele está dizendo, eu tenho 7 aulas de itinerário, é bem complicado, porque tirou aulas de química do 3º ano. Então, por exemplo, como é que um jovem, um adolescente, me coloca no lugar desses estudantes? Tem que escolher qual é a área de interesse. Eu não tinha a menor ideia de quem eu era com 15, 16 anos. Você imagina ter que escolher? E assim, no mercado de trabalho, a gente sabe, e houve especialistas que dizem o seguinte, é preciso apostar nos seus pontos fortes. Você é bom em determinada coisa, vá atrás dessa coisa, meio que esconde o que você não faz muito bem, porque você vai render naquela área. Para o estudante não é assim. Até porque o estudante está aprendendo, ele está ainda absorvendo conhecimento. E chega num Enem, chega num vestibular, ele tem que aplicar aquele conhecimento, ainda que ele não goste tanto. A educação, ela não é só voltada ao mercado de trabalho, ela é voltada ao conhecimento. É claro que numa prova de vestibular você vai colocar tudo aquilo ali, né? Você vai avaliar o que você vai melhor ou não. Então, pode criar, sim, uma educação deficitária, como está dizendo aqui o nosso professor. Obrigada, viu, professor Valdemir. E pais também pais e responsáveis, mandando mensagens dizendo, olha, eu tenho 2 filhas no ensino médio, é impressionante como os alunos e nós, pais, estamos incomodados com esse ensino. Diz aqui nosso ouvinte de Minas Gerais, a ouvinte Ana Maria, e uma outra ouvinte que está, assim, irritada, que é a Renata, é de São Paulo, e pergunta o seguinte pra gente. A minha filha está no 2º ano do ensino médio. Quer dizer que ela foi cobaia de uma fórmula que não vai seguir? Como é que ficam esses jovens? Exatamente isso. A indignação isso. é perfeitamente justificável. Assim, várias Exatamente mensagens de isso. ouvintes. Obrigada a todos que estão escrevendo para cá. E um dos ouvintes apontou uma questão super importante: não houve adaptação do Enem, nem dos vestibulares. Então, como é que você modula esse novo ensino médio sem que as provas que testam aquele conhecimento sejam adaptadas? Isso também não aconteceu. Então precisa sim de uma revisão e possivelmente é isso que a gente vai assistir. Não no modelo como um todo, mas pelo menos em parte, né? Mudando de assunto, Donald Trump já está em Nova York para se apresentar à justiça após ser indiciado por subornar uma atriz pornô. Tá conosco o Arthur Coelho. Arthur, pelo que a gente leu aqui, o Trump vai tocar piano na delegacia, né? Vai ser fichado. Não tá no horizonte a possibilidade de uma prisão. Bom dia para você. Bom dia. Pois é, o ex-presidente Donald Trump deve se apresentar hoje em Nova York para ouvir a acusação que pode transformar ele, no primeiro ex-presidente dos Estados Unidos réu por um caso criminal. Trump foi indiciado na semana passada no caso que envolve a compra do silêncio da atriz pornô Stormy Daniels. A atriz alega que aceitou o equivalente a R$680 mil do advogado de Trump para não revelar uma relação extraconjugal com o político pouco antes das eleições de 2016. Os meios de comunicação não vão poder transmitir a acusação desta terça-feira. Houve uma decisão ontem à noite do juiz interino da Suprema Corte para que não fosse transmitido, porém, ele permitiu que fotos fossem tiradas minutos antes, do início formal desse processo. A equipe jurídica de Trump disse que o ex-presidente se renderá voluntariamente
e procurará desafiar todos os problemas potenciais assim que a acusação for revelada. Ele disse que está muito tranquilo, a própria defesa revelou, ontem ele se reuniu com os advogados e, segundo a defesa, ela disse que ele está de bom humor e, honestamente, ele está como deveria ser. Então ele vai chegar tranquilo para esta acusação. Ontem ele foi recebido por alguns apoiadores ali no Trump Plaza, né, na Quinta Avenida, pertinho do Central Park. Não muitos, mas bastante barulhentos. Há um temor de que esse caso todo, o fato de Trump estar passando por isso, exatamente pelo caso Stormy Daniels, né, e não pelos casos de corrupção, de abuso de poder, que isso possa fortalecê-lo politicamente, porque o eleitor de Trump tende a não dar muita importância a esse caso, né? Eles veem ali uma coisa menor. O cara cometeu um ato extraconjugal, não é novidade nenhuma, ele cometia mesmo. Lembra da campanha? Ele dizendo que agarrava as mulheres pela vagina, né? Isso jamais o afetou politicamente, jamais tirou votos de Donald Trump, e muitos entendem que ele ser processado por esse assunto especificamente seria uma espécie de tentativa de amordaçar o ex-presidente, que ainda tem muita relevância política e muita influência dentro do Partido Democrata. Cito aqui um partidário que foi entrevistado pela Luciana Rosa, correspondente do Estadão em Nova York, aspas. Nesta cidade você não vai para a cadeia por praticamente nada mais agora. As pessoas estão sendo roubadas, machucadas. Mas esse cara, o presidente que foi indiciado, e eu ouvi, não sei se é verdade, que vão colocar uma mordaça nele. Né? Para um outro apoiador do presidente, chamado Alan Tawan, o procurador de Manhattan está sendo forçado a levar adiante o caso respondendo às pressões políticas democratas. Ele diz que o caso é uma caça às bruxas partidária. E um senhor chamado John McWigan, que é de Nova Jersey, e vestiu uma camiseta com a frase Gays for Trump, gays por Trump, disse à reportagem que a fama de homofóbico, racista e misógino do ex-presidente não passa de uma armação midiática, onde que eu já ouvi essa história antes. Arthur, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho, Eduardo Barão, direto de Nova York, traz mais informações. Okay. O Megali usou um linguajar aí, né, da malandragem, tocar piano é colocar as digitais ali, né, ser fichado. Tem quem não sabe? Tem, né? Acho que tem. Tocar piano é porque você coloca digital por digital ali naquele documento. E a tal da foto também vai ser feita, né? Aquela foto que ele segura a plaquinha. Vai. Aquela foto vai acontecer, gente. Não, eu acho que essa plaquinha é quando você é preso. Mas a foto existe. Não, a foto existe, mas não é aquela plaquinha, eu acho. Da condenação. Tá? Que tem altura e tal. Tem altura que o cara tira de frente e de lado. Mas a foto tem. A foto vai rolar. A foto tem, mas eu acho que não é essa aí. Ah, tá. Não aquela com a altura, mas vai ter Mugshot. Mas vai ter foto. Aí. Eu tenho a impressão que não vai ser assim, não. E que lembra, né, essa história? Al Capone, que foi preso, mafioso dos mafiosos. Por sonegar impostos. O cara fez, aconteceu, arrebentava qualquer um que se colocasse no seu lugar. Deixava uma trilha de sangue e vísceras por onde passava, enfrentou governos durante a lei seca, contrabandeou, roubou, pintou, bordou e só negou. E no final das contas foi por isso que ele foi preso. De volta ao Brasil, a Polícia Federal vai apurar se o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi à Bahia para tentar impedir o fluxo de eleitores de Lula no segundo turno da eleição presidencial. Uma denúncia gravíssima, confirmada aqui pela reportagem da Band. Quem vai trazer mais informações para a gente é o Rafael Procópio. A Polícia Federal investiga uma possível interferência do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, no segundo turno das eleições de 2022. A suspeita é que ele tenha viajado à Bahia e pressionado a Polícia Federal a atuar em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal em operações de bloqueio de rodovias no estado. Na ocasião, o movimento gerou o atraso de milhares de eleitores que estavam a caminho dos locais de votação. Um dia antes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, havia proibido a atuação da PRF nas estradas. A Bahia, vale lembrar, era um dos maiores colégios eleitorais do então candidato à presidência, Lula, do PT.
Na época, a viagem foi justificada para reforçar a atuação de policiais federais no combate a crimes eleitorais, como compra de votos. A reportagem da Band em Brasília apurou que a Polícia Federal não cedeu à pressão para participar das operações. Para a PF, a presença de Torres causou surpresa e foi vista como pressão em favor do então presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Atualmente, Anderson Torres está preso em Brasília suspeito de omissão nos ataques de 8 de janeiro nas sedes dos 3 poderes. Ela é Anderson Torres, né? Tinha a minuta do golpe, agora a minuta do voto. Eu lembro que na eleição a gente estava aqui na cobertura e quando saiu essa informação, não, porque tem Polícia Rodoviária Federal fazendo operações em determinadas regiões de alguns estados, sobretudo do Nordeste, o pessoal custou acreditar. Fala, não é possível que isso não, deve ser operação normal, sempre tem. Não sempre tem, não. Não, mas é em todo o país. Não é em todo o país, não. Né? Houve um questionamento a respeito dessa denúncia, se era de fato uma denúncia real que poderia impedir a chegada de eleitores aos pontos de votação e agora a coisa parece que se desenha, né? A história se desenha de uma forma muito mais clara. Eu tô aqui na Cato. Eu tô buscando vagas de arquivista. Encontrei uma legal aqui, Barueri. Barueri fica aqui na Grande São Paulo. É uma cidade legal, viu, Anderson? Tem ali uns condomínios bacanas pra se morar. Tem um estádio, onde aconteceu o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista esse ano. O salário não é muito alto, R$1.000 a R$2.000. Mas, né, pra quem tá na cadeia, dá para comprar bastante maço de cigarro. Organizar e arquivar documentos, controlar a entrada e saída, controle de documentos armazenados através de planilhas, digitalização, conservação, descarte, planejamento da área fiscal e análise de tempo de arquivamento adequado. Segunda a sexta, das 8 às 17, regime de contratação CLT, efetivo. Tirando a parte do descarte... Queima de arquivo, você quer dizer? Não, descarte mesmo. Tô brincando. Arquivo morto, você esse quer trabalho dizer. foi feito pro ex-ministro, porque ele arquiva tudo. Ele arquiva tudo aquilo que ele diz que é um lixo, que não serve pra nada. Ele arquiva tudo aquilo que vai servir, inclusive, de prova contra ele. Ele arquiva a minuta do golpe, ele arquiva a minuta da fraude na eleição. E agora, falando seríssimo, era um ministro da Justiça que estava extremamente empenhado em, de qualquer maneira, melar a eleição de 2022. Seja antes, seja apoiando os movimentos golpistas depois. Por quê? Por quê? É uma iniciativa própria e solitária do ministro? Ou havia algo mais por trás disso? Ele até hoje não nos contou, né? Quem entregou a ele aquela minuta do golpe. Esqueceu. Esqueci. Como se fosse uma coisa sem importância. Como se fosse um flyer de promoção do supermercado. Sei lá quem me entregou. Pô, ele esquece muita coisa, né? Ele esquece o celular nos Estados Unidos também. Exato. Nessa parte aí, isso não seria legal de falar na entrevista, em Barueri. De emprego, né? Não pega bem. Um arquivista falar que esqueceu o celular nos Estados Unidos. Mas como estava empenhado o ministro da Justiça em melar a eleição a todo custo? Por quê? E era só ele? Estava sozinho? Agora há pouco o Reinaldo sugeriu ao Anderson Torres que leia com cuidado o artigo da Constituição que prevê o Instituto da Delação Premiada, né? Caso haja alguém acima dele que estava patrocinando esse tipo de comportamento muito antirrepublicano. Vai entubar sozinho, ministro? Está publicada no Diário Oficial a lei que prevê o funcionamento 24 horas por dia de delegacias da mulher. Fala aí, Adriano Oliveira. 2 leis que prevêem melhorar o atendimento a mulheres vítimas de violência foram sancionadas pelo presidente Lula. Uma delas prevê o funcionamento 24 horas da Delegacia da Mulher. O atendimento deve ser feito em salas privadas, preferencialmente por policiais do sexo feminino. As delegacias especializadas também terão de disponibilizar um número de telefone ou uma forma de contato eletrônico para o acionamento imediato da polícia em casos de violência contra a mulher. A outra lei é o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a violência sexual em órgãos públicos. O texto apresenta várias ações, como fornecer materiais educativos, ter canais para denúncia, encaminhamento de reclamações desses crimes, assegurando à vítima sigilo e o devido processo legal. As leis foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Tão importante quanto você tornar as delegacias de atendimento à mulher
24 horas por dia, funcionando 24 horas por dia, é fazer com que elas existam, porque atualmente menos de 10% das cidades brasileiras contam com delegacias da mulher. E desse total, cerca de 15% apenas funcionam 24 horas por dia. E quem estuda violência contra a mulher sabe, trouxe dados já de que os casos de violência são mais frequentes no período da noite e aos fins de semana, quando em geral a mulher está em casa, porque esses casos de violência são muitas vezes praticados pelos seus próprios companheiros ou ex-companheiros, ou então no período da noite, quando muitas dessas delegacias simplesmente não funcionam para esse atendimento. Onde há delegacias da mulher, e esse é um dado super importante, há redução de cerca de 15% dos feminicídios na comparação com aqueles municípios e cidades onde não tem a delegacia da mulher. Então, uma decisão muito importante de torná-las abertas 24 horas por dia, né, em funcionamento, mas ainda falta muito para que cidades do país inteiro contem com esses espaços e delegacias de atendimento específico à mulher. A Petrobras cria um grupo de trabalho para apurar denúncias de assédio e importunação sexual e promete anunciar novas ações até o dia 20. As medidas foram tomadas após a revelação de um grupo de WhatsApp criado por funcionárias para trocar informações sobre os casos cometidos dentro da empresa. Luana Bernardes. Após casos de assédio e importunação sexual contra mulheres, a Petrobras anuncia a criação de um grupo de trabalho para rever os procedimentos internos de recebimento e tratamento das denúncias. De acordo com a companhia, os resultados do diagnóstico e as medidas imediatas vão ser apresentados até o dia 20 de abril. A medida ocorre após funcionárias da estatal relatarem em um grupo de WhatsApp casos de assédios e abusos sexuais por parte de chefes. Serão revistos os processos de proteção às denunciantes e de aplicação de punições, assim como as atribuições das áreas que são responsáveis pela apuração das denúncias. Também devem ser propostas ações para conscientização e prevenção de assédio em toda a empresa. O STF vai analisar o pedido da Procuradoria-Geral da República para tornar o crime de trabalho análogo à escravidão imprescritível, ou seja, sem prazo para prescrição. Fala aí, André Viana. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que o crime de trabalho análogo à escravidão deixe de ser considerado prescritível. Com isso, o crime deixaria de ter um limite temporal para ser processado e punido. De acordo com a PGR, a decisão seria necessária, uma vez que não pode ser estabelecido um prazo para o Estado punir os responsáveis por graves violações de direitos humanos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ainda que seja estabelecida uma proibição de que juízes declarem a prescrição desses crimes, pelo menos até a ação ser julgada em definitivo. Só em 2023, o Ministério Público do Trabalho resgatou pelo menos 918 trabalhadores em condições semelhantes à de escravidão, o maior número para um primeiro trimestre nos últimos 15 anos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classifica como amistoso o primeiro encontro com o presidente do Banco Central desde a apresentação das novas regras fiscais. A proposta, que deve ser enviada ao Congresso nos próximos dias, é uma das apostas do governo para reduzir a taxa básica de juros, atualmente em 13,75% ao ano. Uma das apostas do governo para fazer com que o Banco Central baixe essas taxas, né? O texto prevê que o crescimento das despesas seja limitado a 70% do avanço das receitas e zerar o déficit primário já em 2024. Segundo Haddad, ele e Roberto Campos Neto conversaram sobre diversos temas. Uma reunião de rotina que a gente conversa sobre vários temas, alinha informações, troca informações, estabelece alguns protocolos de como encaminhar as coisas. Foi muito bom. Mais cedo, Fernando Haddad afirmou que técnicos do Ministério da Fazenda estão fazendo os últimos ajustes para enviar a proposta das novas regras fiscais ao Congresso. Segundo ele, a ideia é de que o texto seja entregue junto com a medida provisória, que pode elevar a arrecadação em 150 bilhões de reais. A MP prevê, entre outras coisas, a taxação das apostas eletrônicas, de lojas online que driblam as regras da Receita Federal e o corte de incentivos fiscais. As equipes estão por conta disso desde sexta-feira, trabalharam no final de semana. Como não tem sessão no Congresso, vão aproveitar esses dias para calibrar, mas certamente antes do dia 15 estará no Congresso Nacional. Se ficar pronto antes, mandamos até quarta, se não, pode ir segunda-feira da semana que vem.
Ainda em Brasília, o presidente Lula rebateu as previsões do mercado financeiro de que a economia brasileira vai crescer pouco nos próximos meses. A projeção, segundo o último boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, é de um avanço de 0,9% em 2022. Em relação à inflação, a estimativa para 2023 subiu de 5,93% para 5,96%, bem acima da meta de 3,25%. Em reunião ministerial no Palácio, Lula cobrou otimismo. Eu não concordo com as avaliações negativas de que o PIB vai crescer 0 não sei das quantas, 0,1. Eu acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. Se a gente ficar apenas lamentando aquilo que a gente acha que não vai acontecer, ninguém vai investir em cavalo que não corre. O encontro foi a primeira agenda do presidente após se recuperar da pneumonia que adiou a viagem à China. Na reunião com 20 dos 37 ministros, Lula definiu que a atração de investimentos para gerar renda e empregos deve ser a obsessão do governo. No encontro, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, voltou a criticar o Banco Central e afirmou que o atual nível da Selic prejudica o Brasil. Todos nós desejamos, estamos trabalhando, e aí alguém perguntou sobre pesquisa. Eu vi hoje que a pesquisa se referia que mais de 80% da população apoia o presidente quando ele pede a queda da taxa de juros. Portanto, nós queremos que, com a queda da taxa de juros, nós entendemos que viabiliza muito dos projetos de concessão de PPP. Já que com esta taxa de juros, os custos para a sociedade de uma taxa de retorno, interna de retorno que viabilizasse esses projetos ficaria muito oneroso para o conjunto da sociedade. A gente falou agora há pouquinho que uma das estratégias do governo é tentar aumentar a arrecadação. E de que maneira? Pegando em alguns setores, aumentando a arrecadação ou retomando a arrecadação naqueles setores que ficaram isentos de cobrança de impostos ou que receberam benefícios desse tipo durante o período de pandemia e ainda continuam nessa mesma situação, mas uma das ferramentas vai ser o imposto para taxar compras em sites internacionais. Seria uma mudança nesse regime de tributação dos marketplaces estrangeiros. Isso ainda está em discussão, né, no Ministério da Fazenda. A proposta deve ser apresentada ainda formalmente, oficialmente, mas isso deve acontecer, isso deve se confirmar. Então, aquelas empresas, Shopee, Shein, né, e essas empresas que viraram um sucesso absoluto em marketplace, possivelmente vão ser taxadas. A compra vai ser taxada, né? Então não será tão barato assim, porque a taxação deve aumentar e deve aumentar substancialmente. Essas marketplaces aí, as chinesas, cresceram absurdamente, ultrapassaram o marketplace aqui no Brasil. Se a gente considerar crescimento do marketplace chinês, essas que eu falei, Shein, falei as mais famosas, né? Shein, a Shopee. O Brasil perde em nomes, com grandes nomes como Renner, Riachuelo, C&A, todas elas perdem para essas grandes chinesas aqui. Só a Shein faturou impostos, 8 né? Exatamente. Shein faturou 8 bilhões de reais em 2022. Houve um salto de 300% É em relação tudo muito barato. É ao ano anterior. impressionante. Ali o índice de preços, a comparação, você compara com coisas de 20... São mais baratos do que na 25 de março, que a gente sabe que é o maior shopping popular de compras. Você não precisa se deslocar, Não, precisa chega na esconder sua o celular. casa. Pois é. Deixa eu fazer uma pergunta. E não precisa comprar em quantidade. Eu acho que eu usei esses sites aí uma vez na vida, quando ainda era o Alibaba. Uhum. AliExpress depois, né? Eu lembro que demorava muito para chegar, mas muito mesmo. E às vezes as pessoas tinham surpresas muito ruins, às vezes engraçadas, né? Eu me lembro de uma pessoa que comprou um tapete. E aí veio um tapete, assim, desse tamanho. Como se fosse um tapete pra Lego, disso. sabe? O cara achou que tava comprando um tapete pro banheiro e tava comprando um tapete de 5 centímetros. Gente. Ainda é assim? Ainda tem essas pegadinhas, essas roubadas? Raríssimo. Em geral, melhorou demais, porque no período da pandemia, esse e-commerce melhorou muito, né? Tudo se desenvolveu nesse período, desde a apresentação ali na internet, os aplicativos são, nossa senhora, eles são muito atrativos, fáceis de ser usados, o pagamento é muito fácil e o prazo de entrega diminuiu, mas muito, muito.
Coisa de uma semana chega na sua casa o que você comprou da China. E o preço é impressionante. Você sabe que a minha primeira compra em site chinês foi desse período aí, quando só tinha, acho que a Alibaba, né? Não tinha nem as outras ainda. Foram 2 taças de espumante para o meu casamento. Isso lá nos idos de 2014. Pro brinde. Chegou 90 dias depois do meu casamento. Estão lá as 2 taças nunca utilizadas até hoje. São cafonas! Então. Poxa, mas que pão dura, hein? Você comprou 2 míseras taças pra fazer Era brinde? apenas para o brinde. Não, cafonérrima. Quem quiser, ó, tô doando, tá? Não, tem um valor sentimental. Esperei 90 dias, afinal de contas, depois do casamento, né, gente? Tem Forma gente falando... coração, assim, negócio horroroso. Nossa, Sheila, não parece com você. Tá lá. Os ouvintes estão falando aqui da qualidade desses produtos. Aí é o preço que você paga, né? É isso. Em geral, tem... Aí a surpresinha pode vir. É. Tipo assim, comprei um pincel de maquiagem. Aí você vai ver no primeiro uso, o negócio já... Caem os pelos, né? Fica Na época no seu tinha uns rosto, vestidos que eram vendidos ali que ainda não tem, viu? pareciam nada com da foto. Uma porca, chega aquele tecido, você fala, mas não foi isso que eu comprei, meio né? foto de lanchonete, né? Isso. O cheeseburger não parece nem um pouquinho com aquela fotografia. Não, até porque as modelos também que eles usam ali nos aplicativos têm corpos que não são explicados pela anatomia humana. Tipo assim, falta costela naquela mulherada. Entendi. Porque a cada cinturinha, não Verdade. Não tem como, gente, ter um corpo daquele. Chegar o vestido não vai ficar igual, obviamente. O papo né? tá bom, mas vamos falar de petróleo? Vamos falar de petróleo. A Petrobras a Petrobras ainda não se pronunciou sobre a decisão da OPEP de cortar a produção de petróleo. A expectativa é que a medida tenha impacto sobre o preço dos combustíveis. Júlia Kallenbach. Após o anúncio da OPEP de corte na produção, o barril do petróleo fechou o dia ontem cotado em cerca de $80. A redução é de mais de 1 milhão de barris por dia e, de acordo com especialistas, isso pode aumentar o preço da gasolina, alimentação e serviços, mas não imediatamente. A OPEP alega que essa é uma medida de precaução para estabilizar o mercado, mas os Estados Unidos veem como um alinhamento com a Rússia, que também fez cortes na produção. A decisão da organização começa a valer a partir de maio e vai até o fim do ano. Essa é a maior redução na produção desde que a organização cortou 2 milhões de barris por dia em outubro do ano passado. Para o coordenador acadêmico da Fundação Getúlio Vargas, Mauro Rochlin, o impacto da gasolina não deve ocorrer de forma imediata. Se o preço do petróleo aumentar, isso pode influenciar os preços praticados aqui pela Petrobras, aqui internamente, e isso vai aumentar o preço dos combustíveis. Não é que isso vai acontecer imediatamente e obrigatoriamente. Assim como Jair Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens dele vai prestar depoimento amanhã à Polícia Federal sobre o pacote de joias feminino trazido ilegalmente da Arábia Saudita. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o tenente-coronel Mauro Cid vai dizer que o ex-presidente ordenou que ele tomasse as medidas necessárias para reaver as peças avaliadas em 16 milhões e meio de reais. Os itens chegaram ao Brasil na mochila de um ex-assessor do Ministério de Minas e Energia em outubro de 2021 e foram apreendidos pela Receita Federal. Em dezembro do ano passado, Mauro Cid foi responsável por encaminhar ao então chefe do Fisco, Júlio César Vieira, ofício pedindo que o conjunto fosse incorporado ao acervo da presidência. Dias depois, o documento foi apresentado pelo então servidor da Ajudância de Ordens, Jairo Moreira da Silva, que viajou a São Paulo em um avião da FAB. Você se lembra dessas imagens? A gente até exibiu aqui na nossa transmissão, né, pela internet. Essa viagem ao fiscal da Receita no aeroporto de Guarulhos, que descartou liberar as peças. Além das joias que entraram ilegalmente no Brasil, Bolsonaro ficou com outros 94 presentes antes mesmo de os itens serem avaliados pela equipe do Patrimônio Histórico do Palácio do Planalto. Essa informação está no jornal O Globo. De acordo com documentos, quando decidia ficar com as peças, o ex-presidente pediu à sua equipe que elas não fossem catalogadas, o que possibilitava apenas um registro genérico. Na lista estão itens como canetas de luxo, uma delas que pode custar R$6 mil, pedras raras, um assento massageador avaliado em mais de R$1.000, Uau. uma espingarda semiautomática com 2 carregadores, uma bandoleira e cartuchos de munição. Só a arma é avaliada em mais de R$3.500.
Tribunal de Contas da União investiga supostas irregularidades em gastos do Exército no governo de Bolsonaro. Segundo um relatório do TCU, as Forças Armadas utilizaram recursos do Ministério da Saúde destinados ao combate à Covid-19 para comprar carne e salgadinhos. Dos 16 milhões de reais do orçamento, pelo menos 500 mil reais foram gastos com cortes nobres, como picanha e filé mignon. Outros 300 mil reais foram para despesas com alimentos, como salgadinhos, sorvete e refrigerantes. Fica a impressão que fizeram um churrasco para os adultos e para as crianças, né? Um churrasco completo na caserna. O Exército garante que não há ilegalidades e se colocou à disposição para colaborar com a apuração do tribunal. A justificativa é que o dinheiro era de ressarcimento para cobrir o que já havia sido gasto no apoio às ações de combate à pandemia. A Anvisa decide flexibilizar o uso de máscaras em hospitais e unidades de saúde pelo Brasil. Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária alterou a nota técnica que estava em vigor desde 2020, no início da pandemia da Covid-19. A mudança, segundo a Anvisa, se dá após a redução no número de casos e mortes pela doença e ampliação na oferta de vacinas. A partir de agora, a obrigatoriedade vale, entre outros, para pacientes e acompanhantes com sintomas respiratórios ou que tenham testado positivo para Covid, pessoas que tiveram contato próximo com caso confirmado, também profissionais de saúde, visitantes e acompanhantes nas áreas de internação. Mas fica aqui a recomendação e experiência própria. Não deixa de usar máscara não, porque não é proibido de usar, foi liberada, né? Você pode não usar eventualmente dentro de um ambiente hospitalar, mas a gente sabe como é ambiente hospitalar, né? Então, utilização de álcool em gel o tempo todo, carrega na sua bolsa se você for fazer um exame e tal. Não custa nada continuar utilizando a máscara. Eu, quando for a hospitais, por enquanto eu vou continuar usando, tá? Ninguém perguntou a minha opinião, mas tá e até não só por causa da Queria pandemia, saber. né? Não só por causa da Covid-19, né? É uma proteção importante quando você vai a um hospital. Então, é uma boa, sim. Acionistas de referência da Americanas propõem um aporte maior no plano de recuperação da varejista. Fala aí, Pedro Dobal. Os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira podem colocar mais 2 bilhões de reais no caixa da Americanas. Os novos aportes foram anunciados pela empresa nesta segunda-feira, após reuniões com credores. A ideia é que os empresários considerados os principais acionistas do grupo ajudem a capitalizar a companhia, caso nas datas que forem acordadas ela tenha ultrapassado o limite máximo de endividamento ou esteja com menos dinheiro em caixa do que o limite mínimo. O trio também já havia se comprometido a fazer outro aporte de 10 bilhões de reais. O plano de recuperação judicial da Americanas foi protocolado na Justiça do Rio no fim do mês passado. As chuvas ainda causam estragos no norte do país. Tawane Costa. A passagem de veículos no trecho interditado da BR-230, mais conhecida como Transamazônica, no Pará, está parcialmente liberada. Apenas carretas carregadas não estão autorizadas a passar por enquanto. A via foi interditada depois que um aterro e o bueiro que ficavam sob a estrada foram levados pela força da água após forte chuva. Além do Pará, as chuvas intensas que atingem o Acre também causaram danos e restrições de tráfego em trechos da BR-364 e 317. Ontem, o rio Acre começou a dar sinais de vazante e baixou 4 centímetros. Pela primeira vez, a NASA terá um homem negro e uma mulher como astronautas em uma missão à Lua, Artemis 2, que viajará ao redor do nosso satélite em 2024. Victor Glover, segundo a agência, é aviador da Marinha e veterano de 4 caminhadas espaciais na Estação Espacial Internacional. Ele será um dos pilotos. Christina Hammock é engenheira e detém o recorde de voo espacial contínuo mais longo feito por uma mulher. Ela será especialista de missão. Os dois viajarão juntos com Jeremy Hansen, primeiro canadense escolhido para um voo à Lua, e Heidi Wiesenman, ex-piloto de caça das Forças Armadas dos Estados Unidos. Os 4 devem decolar em novembro de 2024 no foguete LS Jack. Ô, Carla! SLS. O mais poderoso da história, e viajar a bordo da cápsula Orion, que os levará até a Lua, mas sem pousar. Artemis 2, é Artemis ou Artemis, gente? Pra mim é Artemis, né? Mas eu ouvi gente falando Artemis ontem, tá Essas errado, pessoas né? não sabem nada. Não, é Artemis, mas chama de Artemis, ela vem. Tá.
Sabe como é que faz para ela vir, né? Dá sinal, assim, para no ponto e estica o braço. Artemis 2 será a primeira missão ao nosso satélite desde Apolo em 1972, ou seja, há mais de meio século. Jogador de vôlei... Calma. Não querem falar nada sobre a Lua? Nada? Vocês não acham que vai ser um momento emocionante? Vai. 60, porra, isso aconteceu na década de 60 e desde então a gente não colocou, literalmente a gente não colocou mais os pés naquele lugar. Vai acabar a lenda de que o homem nunca chegou à Lua? Tem que acabar, pelo amor de Deus, né, gente? Não ou acabou vão continuar, ainda. ou vão achar que também esse foi feito em estúdio, coisa e tal. Nossa Senhora. Né? As pessoas são capazes de acreditar em coisas incríveis, né? As pessoas acreditam que a Terra é plana. Aliás, quando esses caras estiverem lá em cima e mostrarem imagens da Terra, isso vai acabar de vez com essa discussão inacreditável que existe sim, aqui, né? de se a Terra é plana ou não. Aguardemos, então, a missão. Bacana, hein? No ano que vem a gente já vai ver o homem e a mulher pisando na Lua. Bom, e esse simbolismo importantíssimo, né? Com um homem negro e uma mulher. Tripulando. Fala-se tripulando? Claro, tripulação. Né? Tripulando. Claro. Essa missão. Jogador de vôlei Wallace vai ficar afastado das quadras por 90 dias, depois daquela postagem que incitava a violência contra o presidente Lula. Fala aí, Bruna Vale. O jogador de vôlei do Cruzeiro Wallace é suspenso por 90 dias pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro. A decisão foi tomada ontem após julgamento que não cabe recurso. Além de não atuar na Superliga Masculina nesta temporada, Wallace está proibido de representar a seleção brasileira por 1 ano. Em janeiro, o jogador abriu uma enquete nas redes sociais incitando o assassinato do presidente Lula. Claro aqui, porque o Sandro e o Pablo não entenderam, então talvez não tenha sido claro. Nessa missão não haverá pouso na Lua. A expectativa é que isso aconteça em 2025, na próxima missão da Artemis 3. Aí já não é mais Artemis 2. Voltando à Terra... Quem é que fazia Jornada nas Estrelas? Era o Tandy? Ele que fazia esse saque? Não, o Tandy era viagem. Era o Bernard. Não, mas o Tandy depois ele passou também, a fazer. Não, mas o dono era o Bernard. O dono, sim, claro. Foi o que inspirou, inclusive. Ele tirava uma fininha ali. A minha geração tinha ginásios era que não dava pra fazer. Né? É mesmo. No Maracanãzinho dava, no Ibirapuera dava, mas tinha ginásios que não tinha como. A bola ia lá em Simão. Ele fez esse saque uma vez no Maracanã, quando o Brasil pegou a União Soviética. Né? Nossa. Choveu. Foi um evento organizado pelo Luciano do Vale. Né? Um super clássico entre Brasil e União Soviética. Já era Rússia? Me ajudem aqui. Não sei. Enfim, era um timaço. Era o time daquela época. Era amistoso? Era. E enfim, isso valia taça, né? Aquelas taças que o Luciano inventava e tal, mas não era um campeonato mundial. E, cara, Maracanã lotado, chovia. Maracanãzinho, né? Chovia. Não, Maracanã. Maracanã? Estádio Mário Filho. Mas aberto? Aberto. Botaram uma lona ali, aí parou de chover, toca meter rodo na lona, o jogo aconteceu e o Bernard deu a maior jornada das estrelas da vida dele. Aliás, o saque viagem, que muita gente fala hoje, nem percebe por que fala saque viagem, também é de autoria do Luciano do Vale. Na época, o Jornada nas Estrelas era o saque lá em cima, e esse tipo de saque de corte, né, que eram poucos os que faziam, o William fazia, o Montanar, mas eram poucos. Era o saque viagem ao fundo do mar, do Júlio Verne. E aí, achou? Achei, 1983, Brasil 3. Então era União Soviética União mesmo. Soviética 1. O Brasil ganhou esse jogo. Olha lá. O jogo no Maracanã, recepção brasileira. De noite, né, cara? Com atraso de quase 1 hora. Tem no YouTube, cara, veja esse jogo. Nossa, que demais, gente. Muito legal. Boa Por lembrança. falar em estádios, 2 clubes brasileiros estreiam hoje na fase de grupos da Libertadores. Juliana Yamaoka. O único clube brasileiro invicto da Série A no ano, o Atlético Paranaense estreia na Libertadores hoje, contra o Alianza Lima, do Peru, fora de casa, às 7 horas da noite, pelo Grupo G. Pela mesma chave, o Atlético Mineiro joga só na quinta, às 7 horas da noite, contra o Libertad Paraguai, no Mineirão. O Internacional entra em campo hoje contra o Independiente Medellín, na Colômbia, às 9 horas da noite, pelo Grupo B. Finalista do Paulistão, o Palmeiras viaja hoje para a Bolívia, onde encara nesta quarta o Bolívar, às 9h30 da noite, com transmissão da Band News FM. Já o Corinthians entra em campo pelo Grupo E na quinta-feira, às 7 horas da noite, contra o Liverpool do Uruguai, no Centenário.
E nesta quarta-feira, o Fluminense entra em campo às 9h30 da noite no Nacional de Lima para enfrentar o Sporting Cristal do Peru, em duelo válido pelo Grupo D. O Flamengo também entra em campo na quarta-feira, em Quito, contra o Aucas do Equador, às 7h da noite, pelo Grupo A. Pela Sul-Americana, o Goiás enfrenta o Santa Fé, no Estádio da Serrinha, e o Santos visita o Blooming, da Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz não tem altitude, tá? Então não tem desculpa. O Santos tem que ganhar esse jogo, pelo amor de Deus. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. E Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia, pertinho de você. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, torcedor fanático do São Paulo Futebol Clube, como todos meus filhos e minhas netas também. Você vê? Eu, santista, não tive competência para ensiná-los a torcer pro Santos. Você não, Mas Milton. o que eu quero falar agora, para Sheila Magalhães Oi, também, Milton. e para nossa Carla Bigato, é a respeito dos jogos que vão decidir os campeonatos Paulistão e também o Cariocão. Infelizmente o Flamengo vai ganhar. A minha menininha aqui tá dizendo que ela é torcedora do Fluminense, ela tá brava aqui comigo, entendeu? Então vai ganhar o Flamengo. 3-1 pro Flamengo. Enquanto que o querido e maravilhoso Água Santa já esgotou mesmo o seu estoque de milagres. O último foi lá, em Barueri, mas não vai aguentar. Calma, Ellen. A Ellen é minha menininha, ela não tá concordando com nada que eu tô falando. Ô, menininha, tá louco, mas o negócio é o seguinte, não tem conversa. O Palmeiras vai ganhar. Eu vou ficar triste com o Flamengo e ficar triste com o Palmeiras, entendeu? Porque não pode, não vai em casa no Allianz Parque. O time do Água Santa, eu adoraria que fosse o campeão, mas não vai ser. O time do Palmeiras tá demais, entendeu? É incrível. Mas perdeu o primeiro jogo, mas não vai perder o segundo. Vocês vão ver só. Eu conheço essa bagaça porque eu joguei, eu fui uma espécie de Newton Santos na lateral esquerda do Mozambique Esporte Clube. Eu não jogava porcaria nenhuma. Um grande abraço para vocês e até amanhã.